Olá, boa tarde, gente linda! Sejam todos muito bem-vindos. Mais um projeto Nutrir Consciente, projeto 447. Hoje acontecendo um pouquinho mais tarde, porque é vida real, né? A gente tem várias coisas que acontecem aí fora do planejado e vamos que vamos. Eu, um pouquinho antes, tinha falado pra vocês que a gente ia fazer uma torta que eu ia preparar. Então demorei mais ou menos uns 15 minutinhos aí pra ralar, picar, pra deixar tudo já meio agilizado, pra vocês não terem que ficar aqui, né, me olhando, ralar e picar todas as coisas. Acho que agiliza um pouco o processo. Essa torta é muito facinha, fica linda, fica bem gostosa e é muito versátil, porque vocês podem colocar os legumes que vocês tiverem aí, o que vocês quiserem de recheio. Então não tem erro, dá pra fazer com qualquer coisa, é acessível, a massa fica bem gostosinha e é rapidinho de fazer também. Então eu quis trazer essa opção pra vocês de repente inovarem, levarem, né, na ceia de vocês aí um prato diferente, algo bem gostoso, nutritivo, com mais legumes, mas de novo vocês podem usar o que vocês quiserem aí. Bom, eu vou fixar o comentário então, nos comentários, né, o tema, pra vocês, pra quem for entrando aí, já se ligar do que a gente vai fazer. Essa live, como sempre, vai ficar gravada pra vocês. Pronto, já fixei. Quem for entrando, eu vou pedir para ir compartilhando essa live para outras pessoas que também tenham interesse nesse conteúdo. Não vai compartilhar a live para quem detesta cozinhar, para quem não tem nada, né? Nada que vai achar interessante nesse conteúdo, mas acredito que tem bastante gente que pode se beneficiar. Então, se você também conhece alguém que goste, que queira fazer algo mais prático, mais saudável, consumir mais variedade, né, de legumes, de alimentos aí, e que pode se beneficiar desse conteúdo, então compartilhe, que assim o Insta entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, né? Porque ultimamente o algoritmo não tem ajudado muito, tio Zuckerberg não está colaborando, então a gente precisa fazer esse conteúdo e chegar a mais pessoas. Então vamos começar? Eu vou começar com a massa. A massa é bem rapidinho, então eu já vou deixar o meu forno ligado. E para isso, vocês vão precisar, a gente vai precisar de farinha de aveia. Vocês também podem fazer essa massa com farinha de arroz ou farinha de grão de bico. A farinha de grão de bico é bem legal, porque ela dá uma estrutura bacana, tem bastante nutriente também, tem bastante proteína. Então é uma outra forma de vocês aí variarem as farinhas. Vamos usar linhaça, e aí eu vou usar a linhaça dourada, mas vocês podem usar a linhaça marrom também, porque ela vai agregar mais nutrientes, vai ajudar a dar liga. Eu gosto mais da dourada porque eu acredito que, não sei, ela deixa um sabor um pouco mais suave na massa, mas tanto faz, as duas são ótimas. A gente vai usar um pouquinho de polvilho também, polvilho doce, e temperinhos ali, um pouquinho de... eu vou usar a manteiga de coco pra ajudar na liga também. Mas vocês podem usar o óleo de coco, podem usar o azeite, a gordura que vocês tiverem aí. Eu vou usar a manteiga porque eu gosto muito do sabor que ela traz, amanteigado ali pra massa e pros preparos que a gente vai fazer. Então, bem tranquilinho, a gente vai colocar aqui numa tigela 2 xícaras de farinha de aveia, que nesse caso aqui, como eu tava com mais apertado de tempo, eu acabei de comprar e comprei pronta, mas geralmente eu compro a aveia em flocos grandes e eu trituro no liquidificador. Então, geralmente ela é mais em conta e você preserva melhor os nutrientes, né? Porque quando a gente compra ela já triturada, se faz muito tempo que ela tá ali, né, na loja, não sei, né, qual que é a frequência que essa loja, né, busca
os produtos, né? Quanto tempo ele fica exposto. Então, todo ingrediente, né, exposto ao ar ali, à luz, ele vai se degradando. Então, se a gente compra ela inteira, ela conserva melhor. E aí a gente faz ela triturada no liquidificador na hora ali, a gente vai ter mais nutrientes. Mas aquela coisa que eu sempre digo pra vocês, a gente tem o ideal e tem o que é possível. Então, se tá na correria, não deu tempo, não vai dar pra fazer, gosto de ter, quando não tem, é muito rapidinho também de triturar, mas quer ter alguma coisa mais prática, então a gente pega, né, já pronta. Aqui a gente vai usar 2 xícaras de farinha de arroz e eu esqueci de ligar o meu forno. Já vou ligar aqui. Pode colocar 2 xícaras bem servidinhas, porque acho que ligou. Porque aí a gente tem bastante não, né? Tem uma quantidade legal dependendo da forma que vocês forem usar. Eu vou mostrar pra vocês a forma que eu vou usar. Se eu não me engano, ela tem 20 centímetros de diâmetro. 20 ou 30. Vou mostrar pra vocês. Porque assim a gente tem uma quantidade boa de massa pra espalhar. Então pode colocar aí 2 xícaras bem cheinhas de farinha de arroz. E aí a gente vai usar 1 xícara de polvilho doce. Aqui eu tenho polvilho doce. Pode usar também, que eu já usei, a tapioca, se vocês não tiverem também, a tapioca dá certo. O polvilho doce é mais fininho do que a tapioca e aí a consistência fica um pouco, eu acho, melhor, né? Mas a tapioca pode ser também. E a gente vai usar 8 colheres de sopa de farinha de linhaça, que a gente também pode triturar. E a linhaça é super sensível, ela é riquíssima em ômega 3, que é uma gordura excelente para o nosso corpo, para o nosso cérebro. Então, se a gente puder comprar a semente e triturar na hora, melhor. E depois a gente deixa na geladeira para conservar os nutrientes e ela não oxidar. Então, a gente vai usar 8 colheres de sopa da farinha de linhaça. 4, 5, 6, 7... 8. Aí aqui eu vou colocar sal, pode ser 1 colher de chá de sal, mas fica a gosto de vocês também, para quem quiser colocar um pouco menos ou um pouco mais. E os temperos são a gosto também. Eu gosto muito do coentro em pó, que eu acho que fica gostoso. Se você, toda vez eu falo isso porque eu não gosto do coentro fresco. E antes de conhecer o coentro em grão e em pó, eu achava que eles teriam o mesmo sabor. Então eu torcia um pouco cara. Mas se você também não gosta do fresco, experimente o em pó e o grão, porque são bem diferentes, assim. Eu gosto muito do pó. E eu acho que traz um sabor bem gostoso pra massa também. Então aí é a gosto. Eu vou colocar meia colher aqui de sopa nessa massa. Coloquei sal. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. E um pouquinho de cúrcuma também, que é o açafrão da terra, pra além do sabor dar uma corzinha, né, pra ficar mais amarelinho. Vou colocar aqui mais ou menos meia colher de chá. Aqui é meia colher de sopa, mas eu coloquei menos. E aí a gente vai mexer pra agregar bem essas farinhas, pra misturar bem todo mundo aqui, essa galera. Porque se a gente depois coloca os líquidos, fica mais difícil pra gente agregar todo mundo, né? Pra misturar bem as especiarias, os temperos.
Eu tô usando um fouet aqui, mas se você não tiver, pode ser com a colher mesmo, que dá pra misturar bem aqui também. Fica tranquilo que dá certo também. Então a gente mistura bem. Todo mundo aqui, galera. E aí agora a gente vai adicionar os líquidos. Nos líquidos a gente vai usar a gordura que eu falei pra vocês, eu tô usando aqui a de coco. A gente vai usar 1/3 de xícara de alguma gordura para poder dar a liga aí da nossa massa. No caso, a manteiga deixa um saborzinho mais gostoso, né? Eu adoro. Então aqui a gente tem 1/3 de xícara e água a gente vai adicionar até dar a liga. Então a gente vai colocando aos pouquinhos. Então coloca mais ou menos 1/3 de xícara, dá uma mexida. Eu vou mostrar pra vocês o ponto dela. A gente não pode passar do ponto, porque senão a gente não consegue moldar. Então eu vou colocar aqui um pouco menos de 1/3. Não sei se dá pra vocês verem, tá com a gordura aqui também. Vou mexer com a colher primeiro e depois a mão na massa. Vou até tirar minha aliança aqui pra não sujar tudo. E já me contem aí, quem for entrando, quem tiver, o que vocês já sabem que vão fazer para as festas de fim de ano, que prato que vocês gostam de comer aí. Quem for assistir depois, conta nos comentários, que eu adoro saber qual que é a sua comida favorita de fim de ano, de Natal, de Ano Novo, o que vocês gostam de comer aí, como é que é a alimentação de vocês nesse período, né? Então, aqui a gente tem essa torta que é super versátil, para quem come carne, se quiser colocar frango desfiado, carne moída, o que quer que seja, fica bom de qualquer jeito. Ó, eu coloquei então praticamente 1/3, misturei, coloquei mais 1/3 e agora eu vou mexer com a mão para ir sentindo a minha massa aqui. A ideia é que ela fique numa consistência. Aqui eu preciso de um pouquinho mais, eu vou colocar mais 1/3 de massinha de modelar, pra gente poder justamente modelar na forma, né? Então não tem um segredo. Farinha de aveia, polvilho doce, um pouquinho de sal, temperinho, alguma gordura que vocês gostem, farinha de linhaça para ajudar na liga aqui e adicionar mais nutriente para nossa massa, além do que fica maravilhosa. Acho que já deu aqui o ponto. E aí, depois que a gente mistura bem os secos, só ir colocando a gordura e depois a água até dar o ponto. Vou mostrar já pra vocês. Ela desgruda totalmente da tigela, do vasilha onde vocês estiverem, na travessa onde vocês estiverem fazendo. E ela fica facinho de manusear. Ó. Vai adicionando aos poucos e depois não tem jeito, tem que mexer com a mão. Não sei se dá pra vocês verem. Ela não fica grudando, tá vendo? Não gruda nada. Fica facinho de modelar, ó. E fica bem deliciosa. Então a gente vai modelar essa massa agora na nossa forma, que eu vou mostrar agora qual que eu vou usar. Eu vou usar uma de torta mesmo, de fundo removível, que fica mais fácil depois, ela fica mais bonita, né? Mas usem a que vocês tiverem aí
tranquilo. Essa é a forma que eu vou usar, ó. Eu acho que ela tem 30 de diâmetro, não é 20 não. Então ela é bem grandinha e ela sai em fundo, tá vendo? Essa forma, eu não preciso untar. Então vejam se vocês vão precisar untar de vocês aí. E aí aqui a gente vai colocar um pouquinho de massa e vai espalhando a nossa massa aqui no fundo da forma. Com a mão mesmo, vai apertando até a gente cobrir tudo. Vai apertando com os dedos, com a palma da mão. Aí, nesse momento, a gente vai intencionando coisa boa para nossa comidinha. A gente vai se conectando com o alimento, sentindo as texturas. Dá pra gente fazer essa massinha, abrir ela assim, deixar ela bem fininha, abrir se você tiver um rolo ou uma garrafa, né, abrir ela no plástico, deixar ela bem fininha, cortar com a faca assim e levar pra assar. Ela vai ficar tipo um biscoitinho desses, biscoitinho de água e sal, assim. Fica muito gostosinho. Então ela fica mais crocantinha. Então vai pegando massa, espalhando. Não sei se dá pra vocês verem. Vou colocar um pouco mais pra trás assim. Cá. Até a gente cobrir toda a nossa forma. Cobre tudo, tampa os buraquinhos. Pega mais um pouquinho de massa. E aí, logo ela vai pro forno. E no forno é bem rapidinho. Enquanto ela assa, a gente vai fazer o recheio. Então é só ir espalhando bem. A gente já levar para assar. Se vocês tiverem uma forma menor que essa, dá para fazer metade da receita, né? Então aqui a gente usou 2 xícaras de farinha de aveia. Então aí no caso, se a sua forma for menor, se você for fazer uma quantidade menor, use então 1 xícara de farinha de aveia. E ao invés de 1 xícara de polvilho doce, que foi o que eu usei aqui, você pode usar meia xícara, né? Então faz meia receita. Ao invés de 8 colheres de sopa de farinha de linhaça, 4 colheres. Então vocês podem também fazer a quantidade que vocês quiserem. E, como eu comentei, a farinha que vocês preferirem também. Ah, eu não tenho farinha de aveia, posso usar de arroz? Pode também. Vai mudar? Vai! Cada farinha vai trazer as suas propriedades, então não vai ficar idêntico, né? Se eu fizer com a farinha de grão de bico, vai ficar diferente também. Se eu fizer com a farinha de arroz, né, fica diferente. Mas não significa que o diferente fique ruim. Ele vai ficar só diferente. E aí o que vai dar sabor são os temperos que a gente usa, né? Então aqui, terminando de espalhar a massa, aí a gente coloca nos cantinhos aqui para quando a gente for desenformar ficar bem linda. Espalha bem para ela não ficar. Aí também fica a critério de vocês, se vocês gostam de uma massa mais grossa ou mais fina, né? Eu prefiro menos massa. Então eu vou apertando bem para espalhar bem, para ela não ficar aquela massa pesada no fundo. Ela não pode ficar também muito fina, senão ela não aguenta sustentar o recheio, né?
a hora que a gente for colocar o recheio, que é mais úmido, se ela estiver muito fina, ela vai umedecer e pode quebrar, né? Na hora de cortar. Então pode ser que ela não aguente. Então não pode ser também muito fininha. E aí a grossura, se vocês gostam mais grossinha, aí fica a critério de vocês. Pode fazer também um pouco mais de massa. Então aqui já terminei de espalhar no centro, agora eu tô colocando nas bordinhas pra fazer aquela bordinha mais altinha. Então, gente, aqui é tipo brincar de massinha de modelar mesmo, que é que as crianças fazem no colégio, né? Pegam a massinha, faz torta, faz comidinha. Quando eu dava aula na escola, a gente tinha, né, os momentos que as crianças brincavam e elas adoravam fazer bonecos, fazer comidinha de massinha. Então é isso. Pronto. Agora só... O que eu vou fazer aqui? Eu vou furar essa massa aqui com um garfo, porque na hora que a gente for levar pro forno, se a gente não fura, ela acaba subindo. Então a gente quer que passe o ar por ela, né? Então a gente fura o fundo dela, só o fundo, não precisa furar tudo não, pra ela assar e ficar retinha, não ficar, né, abaulada, não subir, não correr risco de subir. E pra ela não ficar muito seca, eu vou passar uma camadinha aqui com pincel de gordura, que na verdade que é a manteiga de coco que eu tô usando, né? Então a gente vai pegar o garfo assim, ó. Então a gente cobriu, então fura. Nesse momento você também já sente a grossura que ela tá. Vai ter lugar que vai ficar mais grossinho, outros vão ficar mais fininho. É um preparo caseiro, né, gente? Então é assim mesmo. Não se preocupem. Se vocês se incomodarem, podem ir amassando, espalhando. E aí aqui eu vou pegar um pincel. Deixa eu ver se ele tá aqui no... Não. Ué. Acho que meu pincel ficou... Achei. No escorredor. Pronto. Então eu vou pegar um pincelzinho e vou passar nela pra ela dar uma douradinha e ela não ressecar, não tem risco de quebrar. Vocês podem fazer isso com qualquer gordura que tiverem aí. Então dá uma espalhada. Ai, não tenho pincel. Com um pedacinho de papel rolo também, ou então até com a mão mesmo. Pincelzinho é mais prático, né? Mas se não tiver, não tem tudo, é do mesmo. Pronto. Então aqui a gente vai levar pro forno pra ela dar uma amassadinha e fazer uma casquinha. Enquanto isso, bora pro recheio. O forno pode ser a 180, 200 graus, dependendo do forno de vocês. O de casa aqui não é muito bom. Então eu deixo sempre mais altinho, porque ele é mais baixo. E aí o recheio, a gente vai começar com os temperinhos, que eu vou falar pra vocês o que eu tô usando aqui, que eu acho que fica bem gostoso. Vocês podem testar, vejam se vocês, né, gostam também. E se não, se tiver alguma coisa que eu vou usar aqui que vocês não gostam, substituam pelo que vocês quiserem aí, pelo tempero que vocês quiserem. Então sempre quando a gente vai começar, eu gosto de começar com o refogado dos temperos frescos. Aqui eu vou usar então alho poró, cebola, um dentinho de alho que eu vou ralar. E aí eu deixei pra ralar aqui na hora, porque
quando a gente rala o alho, se a gente rala e se a gente pica, tem diferença. Então, testem aí na casa de vocês como é que fica o sabor quando você pica o alho, quando você rala, quando você amassa. Cada forma que você lida com o alimento, a forma que você escolhe processar esse alimento, picar, muda o sabor dele. Eu gosto dele ralado, que eu acho que fica mais suave. Então testem também. Pode ser picado, pode ser amassado, triturado, do jeito que vocês quiserem. Então aqui eu vou colocar mais manteiga de coco. Deixa eu pegar a minha outra, que essa daqui tá só um pouquinho, eu não vou conseguir tirar. Deixa eu ver se eu consigo. Pra gente refogar. Então, além do alho, eu vou usar um pedacinho de gengibre. Vou usar a cebola, alho poró que eu falei pra vocês. E eu acho que pra refogar é isso. O gengibre bem pequenininho assim, ó. Dá mais ou menos meio polegar, tá vendo? Que eu acho que fica bem gostoso. Só um restinho aqui. E ajuda bastante na digestão também. Então os temperos, principalmente os mais picantezinhos, gengibre, pimenta calabresa, sempre ajudam na digestão. Então aqui eu vou colocar primeiro a cebola, que demora um pouco mais para refogar. O alho é rapidinho, se a gente deixa muito tempo ele queima. Então a gente coloca os mais demorados primeiro. Vou colocar o alho poró. Quanto de tempero? O quanto vocês quiserem, né? Aqui eu tô usando meia cebola média. E mais ou menos vai dar aqui umas 2 colheres de sopa cheia de alho poró. Como eu coloquei só um pouquinho de gordura, eu vou adicionar um pouco de água para ajudar a refogar. Então é uma forma de você também diminuir o consumo da gordura do óleo, né? Principalmente se a gente está usando gorduras que não são tão interessantes, né? Para nossa saúde ali. E gordura é algo que a gente precisa muito pouco, né? Então a gente já economiza. Nossa, cheiro de alho poró e cebola, tudo de bom, gente. Nessa manteiga de coco, fenomenal. Aí agora eu vou colocar primeiro o gengibre. E aí eu não sei se vocês sabem, mas uma forma de descascar é pegar uma colherzinha assim e ir raspando. Raspando assim, ó. E aí a pele dele sai sem a gente tirar a polpa, sem machucar. Ela vai saindo. Nossa, que cheiro bom. Não, cebola na manteiga é um trem muito fenomenal. Ó, a gente vai puxando assim, ó. E aí ele vai saindo tudo, as casquinhas. E do mesmo jeito que eu vou ralar o alho, também vou ralar o gengibre. Eu vou ralar um pedacinho na panela aqui mesmo. Um pouquinho mais de água. Essa água que eu tô usando é a água que eu cozinhei batata, que a gente vai usar também para nossa receita. Então, se não tiver a água do cozimento de algum legume que você estiver utilizando, deixa sempre uma água morna
que a gente sempre usa nas receitas ali para dar ponto, para substituir ali, né, a gordura. Então eu coloquei mais um pouquinho e agora eu vou ralar o alho rapidinho pra gente entrar com os temperos secos. Dá aquela mexidinha, sente o aroma que tá maravilhoso. E de tempero seco eu vou usar páprica defumada, que eu acho que fica uma delícia pro que eu vou fazer. Eu coloquei a pontinha de uma colher de sopa, assim, mas de novo, gente, é a gosto. Vou usar a páprica picante para trazer uma corzinha e uma picância. Então, um pouquinho menos, ó. Vou colocar um pouquinho assim. Vou colocar coentro. O coentro além de muito saboroso, principalmente o pó, ele ajuda muito na digestão dos legumes. Então, eu gosto de colocar bastante. Vou colocar mais ou menos meia colher de sopa de coentro e vou colocar pimenta calabresa. Peraí que eu tenho que pegar aqui, ela não tá aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais de água aqui. Pra ajudar a agregar aqui os temperos. Nossa, gente, o cheiro fica fenomenal. Peraí. E um pouquinho de pimenta calabresa. Sempre que eu uso bastante condimento apimentado, que nem coloquei páprica picante, agora eu vou colocar a pimenta calabresa, coloquei o gengibre que também tem uma picância. Eu gosto de colocar alguns temperos que trazem uma potência mais fria, assim, como o coentro, que tem essa capacidade de esfriar. Se a gente pensar nele fresquinho, né? As pessoas lá do norte consomem bastante, porque ele ajuda. Hortelã também ajuda a refrescar. Salsinha, manjericão. Então eu vou depois usar os temperinhos frescos para equilibrar, para não ficar muito picante e aí também aumentar muito o acne, né? Muito o fogo digestivo aí, da queimação, a gente não quer. Eu vou colocar bem pouquinha pimenta calabresa, que ela já é mais forte. E aí agora a gente pode colocar os legumes. Então aqui eu vou colocar 2 tomates bem vermelhinhos picados. Oi, tia Zélia, tô fazendo uma torta de legumes delícia. E tô ensinando aí a galera pra fazer aí no jantar, no café da manhã, no lanchinho, no jantar, né, das festas, aí na ceia, enfim. Já fiz a massa, depois essa live vai ficar gravada, você pode assistir. E agora eu tô fazendo o recheio. Eu vou fazer, então, eu refoguei ali com um pouquinho de manteiga de coco. Cebola, alho poró, que mais, gente? Me ajuda a lembrar. Gengibre, coloquei páprica picante, páprica defumada, coentro, um pouquinho de pimenta calabresa. E agora eu vou colocar 2 tomates picadinhos aqui. Pronto. E eu vou deixar esses tomates darem uma amolecida. O que mais que eu vou usar? Eu peguei 2 tomates bem vermelhinhos, porque eu quero que ele dê uma corzinha assim, bem madurinho. Eu vou usar também
uma abobrinha, e a minha abobrinha tava pequena, então deu mais ou menos meia xícara de abobrinha ralada. Eu ralei a abobrinha. Vou usar uma cenoura. Então, uma cenoura tava média, deu mais ou menos uma xícara de cenoura aí ralada também. Vou usar meia xícara de palmito picadinho. E eu acho que dos legumes é isso. Porque daí a gente tem... Ah, e azeitona também para dar mais saborzinho. Então eu vou usar o tomate, a abobrinha, cenoura, palmito e azeitona para fazer o nosso recheio da torta. E para dar cremosidade, a gente vai fazer vai dar, né, a liga da nossa torta ali pro recheio com purê de batata, que já vai entrar aqui. Então primeiro a gente refoga bem o tomate e aí a gente vai adicionando água aos pouquinhos, vai secando, a gente vai colocando aqui para dar a nossa liga. E a hora que eles estiverem mais molinhos, assim, começando a amolecer, a gente vai colocando os outros legumes. Sempre eu faço uma caminha com o tomate, assim, para ele soltar bem o líquido dele, para ele ficar um molho mais grossinho. E aí depois eu vou colocando os legumes mais durinhos, mais difíceis ali de cozinhar, né? Que levam mais tempo para cozinhar. Então a abobrinha é bem rapidinho, eu vou colocar primeiro a cenoura, vou dar uma refogada nela. E depois eu vou colocar a abobrinha. E aí a gente tem o palmito e a azeitona que estão praticamente prontos, né? Então a gente finaliza com eles e com os outros temperinhos frescos pra gente concluir o recheio. Então aqui vou colocar a cenoura. E aí quanto menor ela tiver, quanto mais saladinha ela tiver, mais rapidinha vai ser de cozinhar, né? Mas também essa torta vai pro forno um pouquinho depois, para dar uma gratinada. Então não se preocupem de cozinhar muito a cenoura aqui. Então, dá refogadinha. Enquanto ela vai refogando, vão me dizendo aí, oi, Ivan! Boa tarde quem tá chegando, sejam todos muito bem-vindos. Me contem aí o que vocês vão fazer pra ceia aí, pras festas de fim de ano. Vocês já sabem o que vocês vão levar, como é que é, vocês comemoram, não comemoram? Vão me falando aí nos comentários. E aí, Cá? Meu primo acabou de entrar. Vai rolar aí o fim de ano em Brasília, na sua casa? Me fala aí. Não sei se ele ainda tá. Me contem aí, gente. Como é que vocês vão fazer nesses fins de ano? Vai viajar? Vai ficar em casa mesmo? Receber a família? Como é que vai ser? Vocês já sabem como é que vai ser as festas de fim de ano de vocês? Ó, enquanto a gente vai fazendo uma coisa, vai lavando os trem pra ir agilizando. Pra quando terminar não ficar a cozinha de pernas pro ar, né? Dá uma mexidinha, vai organizando um negocinho aqui, outro ali. Porque daí fica mais fácil, né? Tem umas casquinhas aqui do alho e do gengibre. Deixa eu ver como é que tá o trem aqui. Ó, eu vou então adicionar, eu não quero a cenoura muito molinha. Eu vou adicionar a minha abobrinha. Ela vai soltar mais água, porque a abobrinha tem bastante água. Vai amolecer bem rapidinho.
poderiam colocar berinjela picadinha. Poderiam colocar milho para quem gosta de milho. A que eu fiz, que eu postei no feed, eu coloquei milho e ervilha. Eu não tinha, e acho que abobrinha ralada também, abóbora menina ralada, eu tava sem cenoura. Então a gente pode ir brincando, cada dia fazer uma torta diferente. Ó, o fogo tá no alto aqui, gente. Pra ela ir secando a água e cozinhando ao mesmo tempo. Vou colocar o palmito e depois a gente finaliza então com a azeitona e os temperinhos frescos. Pronto, palmitinho. Eu piquei o palmito em cubinhos. Então eu comprei aquele que já vem fatiado em rodelinha. E aí eu coloquei uma rodelinha em cima da outra e piquei ele em cubinhos. Eu queria ter comprado, se vocês acharem, né, e quiserem também, aquele que já vem compridinho assim, e desfiar, fica bem legal a textura desfiada também. Mas eu não... Esse estava melhor, eu achei que os outros não estavam tão bons assim, e esse também estava mais baratinho. Então eu comprei assim em cubinho mesmo. Mas pode ser o compridinho e vocês desfiam, né? Fazem do jeito que achar melhor aí. Vou colocar então a azeitona e a nossa torta tá no forno, a massa tá no forno. E, gente, pra gente dar a nossa cremosidade, o que eu fiz? Eu cozinhei 2 batatas grandes e sem a casca, eu descasquei, cozinhei e eu amassei e fiz um purê dessas batatas, ó. Tá aqui. Nesse purê eu não coloquei sal, não coloquei nada. Por quê? Porque a gente vai colocar esse purê junto com os legumes para ele dar uma consistência, uma cremosidade pra gente poder colocar na torta. E a gente já tem bastante temperinho, vai colocar sal ali junto com os legumes. Depois que a gente colocar o purê, a gente vai acertar o sal. Então eu cozinhei a batata sem sal, sem nada. Se vocês têm o costume de cozinhar com sal, façam da forma como vocês já estão acostumados. Só fiquem atentos, porque também a gente vai colocar a azeitona que já é mais salgada. Então só tomem cuidado para não salgar. Então aqui o meu purê tem só a batata amassadinha e um pouquinho da manteiga de coco. Só isso, não coloquei sal nem nada. A manteiga já tem um pouquinho de sal, então eu não coloquei. Mas antes eu vou colocar a azeitona e acertar o sal. E por último eu vou colocar cheiro verde, que eu tenho picadinho, salsinha, cebolinha e manjericão. Então esses temperinhos que são mais fininhos, são mais sensíveis, eu geralmente coloco por último para finalizar ali. Porque se eu coloco no início, eles vão acabar desmanchando, derretendo, o sabor ali vai acabar se perdendo, a gente não sente tanto. Então eu geralmente coloco no final. Agora, o tanto de azeitona que vocês vão colocar também a gosto. Eu vou colocar mais ou menos umas 2 colheres de sopa de azeitona a gosto. Já picadinha, comprei já picadinha assim para facilitar a vida. E aí eu vou colocar ali. Então, recapitulando, o que a gente fez? Nós fizemos uma massinha com farinha de aveia, polvilho, farinha de linhaça, um pouquinho de manteiga de coco e água, sal. Eu usei um pouquinho de pimenta, um pouquinho de açafrão da terra, cúrcuma, para dar uma corzinha. Acho que foi isso. E teve mais algum tempero, se eu não me engano, o coentro. Acho que foi o coentro em pó.
Então coloquei um pouquinho, misturei os secos, fui colocando, né, os líquidos, depois coloquei a gordura e depois a água até dar o ponto. Então é muito importante que vocês coloquem a água aos pouquinhos. Fiz a massinha de modelar, coloquei, abri essa massa na forma, furei toda e levei pro forno, já deve ficar boa. E aí agora a gente tá fazendo o nosso refogado com os legumes. Estou usando tomate, 2 tomates bem madurinhos. Estou usando uma cenoura média ali raladinha, uma abobrinha pequenininha que deu em torno de meia xícara, raladinha também. Estou usando palmito, meia xícara de palmito picadinho. Vou usar então 2 colheres cheias de sopa de azeitona e também usei vários temperinhos, cebola, alho, um pouquinho de gengibre, pimenta calabresa, o açafrão não, usei a páprica defumada, páprica picante, um pouquinho de coentro de novo. Então eu fiz um mix aí de temperinhos e fui adicionando. Aqui a gente coloca a azeitona e vamos acertar o sal. O cheirinho tá maravilhoso. Vou colocar um pouquinho de sal e experimentar pra ver se precisa ajustar alguma coisa. Mistura bem, ela vai pegando bem o sabor dos temperos e da azeitona que eu acabei de colocar. Não sei se dá pra vocês verem minha panela ali. Vamos ver, né, qual é que é, ó. Os temperinhos. Tá, delícia. Picante na medida. Não sei se vocês gostam de pimenta, eu adoro. Mas falta um pouquinho mais de sal. Eu sempre deixo pra colocar por último porque os temperos já trazem o sabor, né? O sal é só pra realçar mesmo, pra corrigir uma coisa ou outra. Aí aqui então eu vou adicionar o nosso purê. Já vou mostrar pra vocês como é que fica. Então ele solta uma aguinha, ele não tá, o refogado não tá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, peraí. Aí fica mais fácil, né? Aguenta aí, gente. Ó. Então ele tá vendo que tem uma aguinha aqui no fundo, ó. Então o purezinho dá a cremosidade que a gente precisa para ele ficar sustentadinho ali na nossa torta, né? Sem contar que batata é maravilhosa. Pode ser um purê de abóbora cabotiã, pode ser um purê de batata doce. Eu usei a batata inglesa mesmo. Ó, ela já tá bem cremosa. Eu vou deixar um pouquinho de purê pra colocar por cima do nosso recheio. Aqui eu vou adicionar, aguenta aí que eu tô com uma mão só. Bom, agora eu já posso desligar. Vou adicionar aqui então salsinha e cebolinha.
Dá uma mexidinha. Ó, que maravilha! Vou colocar umas folhinhas de manjericão também, porque a gente tá com bastante aqui e eu adoro. E ele também dá uma... Como é que chama? Uma refrescada, né? Uma equilibrada nos temperos mais picantes, né? Então os frescos já ajudam a equilibrar um pouco os mais secos aqui, né? Que eu coloquei. Gente, olha isso que maravilhoso. Tá super cremoso. Poderia ser um purezinho com inhame. Inhame também tem uma liga maravilhosa. E agora a gente vai colocar isso dentro da nossa torta, que eu vou mostrar pra vocês. Espera aí que vou voltar vocês aqui. E vou tirar a torta pra vocês verem. Deixa eu só conectar. Né? Ai, ela rachou. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Como eu falei que ela fica... Tinha que colocar um pouquinho mais de gordura. Que ela fica que nem um biscoitinho. Só que se a gente partir, ele vai estar bem crocante. Mas a gente vai colocar o recheio. Ela vai dar uma umedecida e vai juntar isso tudo. Então, não tá perdida aqui. Eu deixei muito tempo. Tem que deixar bem pouquinho, gente. Nossa, o cheiro disso. O cheiro disso. Senhor. Daí a gente espalha. E aí por cima eu vou colocar mais um purezinho. Como ele tá sem sal, esse purê, eu vou temperar ele antes de colocar aqui por cima pra cobrir. Pra ele dar uma gratinadinha assim, dar uma tostadinha, sabe? Esse cheiro. Isso aqui vocês podem comer na janta, podem comer no café da manhã de vocês, no lanche da tarde. Deixa eu colocar um pouquinho de sal aqui no meu purezinho. E vou colocar ele aqui por cima. Daria pra colocar ele em todo, né? Não precisava de mais pureza. Só pra ajudar a dar uma gratinadinha, pra ficar mais... Fazer um gueres aqui, né? Um negocinho. Pra ficar mais bonito. Aí a gente vai ajeitando aqui com a colher. E aqui por cima vocês podem colocar azeitona, orégano, colocar alguns temperinhos, algumas coisinhas aqui pra gente, pra ficar bonito, pra decorar também, né? Eu vou colocar uns tomatinhos. Pronto, aí ele fica uma corzinha assim. Vou colocar uns tomatinhos, um pouquinho de azeitona. Então vou colocar umas azeitoninhas. Pra dar uma decorada.
E aí vocês usem a criatividade de vocês para decorar. Pode colocar um raminho de alecrim. Vou fazer assim umas rodelinhas de azeitona. E depois a gente vai levar pro forno só mais uns 5, 10 minutinhos para ele dar uma finalizada em cima. Vou colocar as folhinhas de manjericão aqui. Porque o recheio já tá refogado, a torta já assou. Tinha até que ter deixado menos, né? Senão ela resseca e parte, que foi o que aconteceu. Mas fica bom igual. Vou colocar umas folhinhas de manjericão pra ficar bonitinho. Porque a gente gosta de manjericão, né, gente? O que mais? Não sei se dá pra vocês verem aí. E vou colocar uns tomatinhos. Espera aí que eu vou pegar uns tomatinhos cereja que tem. Vai ficar bem bonitinho. 1 minuto, gente. Espera aí, rapidinho. Ô, Theo, amor. Ó. Meu cachorro, vocês já viram isso? Morre de ciúmes, né? Quando a gente não tá dando atenção. Meu marido tá ocupado lá e eu tô aqui com vocês. E aí ele fica pegando as coisas, né? Pegou meu tênis agora. Vou colocar então tomatinho cereja. Só pra dar uma enfeitada, pra ficar bonito. Se vocês forem levar isso, né, pra um jantar, na casa de amigos, de familiares. E mesmo que não for, né, gente? A gente come com os olhos também, então... Gostoso a gente fazer uma comida bem linda. Ah, eu acho que é isso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem que tá quente o trem aqui. E aí a gente vai levar mais um pouquinho pro forno. Ai, que eu não consigo pegar. Quero aquelas luvas, sabe? Ó. Quase uma pizza, né? Ficou com os manjericões, a azeitoninha, os tomatinhos. E agora a gente leva mais uns minutinhos. Eu vou até abaixar o fogo, eu deixei ele alto. Só pra dar uma finalizada aqui em cima. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A torta bem rapidinha, bem facinha, do jeito que vocês quiserem. No lugar da batata, para dar cremosidade, vocês também poderiam usar um tofu, o próprio inhame, como eu falei, né? O mandioquinha fica maravilhoso. Então, o recheio, amada, tá bem suculentinho. E os temperos, né? Às vezes a gente usa os legumes e não tempera, não coloca muita especiaria, só dá uma cozinhada na água, põe um pouquinho de sal e aí realmente não fica muito atrativo, né? Mas tem muitas formas de a gente usar e deles ficarem realmente deliciosos. Vou deixar uns minutinhos aqui, depois eu vou cortar pra vocês verem e posto a foto pra vocês depois nos stories. Então é isso. Pra quem entrou depois, eu fiz a massa, então vocês têm a receita aí da massa no início, é bem facinho de fazer. Só deixe menos tempo, porque eu deixei muito tempo pra ela não quebrar, mas fica bom do mesmo jeito. Ela vai ficar com aquela casquinha crocante, com aquele recheio bem cremosinho. E aí vocês podem fazer a decoração que vocês quiserem. Leva só uns minutinhos pra finalizar. Se quiser colocar um pouquinho de azeite por cima, fica muito gostosa. E usem a imaginação de vocês, o tempero que vocês quiserem aí. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem fizer depois, posta, que eu amo ver o que vocês estão fazendo aí e me marca, certo? Um beijo, uma ótima semana e aí a gente se vê
na semana que vem com uma receita doce fenomenal que eu vou ensinar pra vocês aqui no nosso projeto 447. Um beijo e até a próxima!